Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do primeiro ano do ensino médio, volume 4 de 2021, semana 1. Vamos lá? Pessoal, então nessa semana 1 do PET 4, nós vamos falar sobre o texto icônico verbal. Mas o que é isso? São textos que combinam em sua formação imagens e palavras. Esses são chamados de textos icônico verbais. Para compreendê-los, não basta ouvi-los, já que nós precisamos captar parte de seu sentido pela visão. Então, os textos icônico-verbais são aqueles que mesclam a linguagem verbal e a linguagem não verbal, ou seja, as palavras e as imagens. E a gente só consegue compreender o significado, o sentido desses textos, analisando esses dois elementos, esses dois tipos de linguagens em conjunto. Então, vamos às atividades. A seguir, você vai ler sobre a finalidade do relato de experimento científico. Após a leitura, responda às questões propostas. Então, aqui nesse quadrinho azul, você vai fazer a leitura do que significa o relato de experimento científico, que é um gênero textual. Então, esse texto aqui está explicando o que é, quais que são as características desse gênero textual, que é o relato de experimento científico. E aqui, no texto 1, você tem um exemplo desse gênero textual, né? Então, isso aqui é um relato de experimento científico, né? Então, você tem aqui na experiência 6, explicando basicamente aqui como que funciona a panela de pressão, seguindo os princípios científicos da física. Então, você tem aqui a parte verbal, que é essa parte escrita, e para complementar, para detalhar mais aqui as informações que foram apresentadas, o texto traz também essa linguagem não verbal, que é essa imagem explicativa aqui, sobre o que foi falado no texto verbal. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui também, e aí vem as perguntas. Número 1. Qual é o objetivo dos 5 parágrafos apresentados no texto 1? É explicar o funcionamento da panela de pressão com base em conceitos científicos da física. 2. Nos 2 últimos parágrafos, existem advertências claras ao leitor. Letra A. Quais palavras expressam essas advertências? São essas palavras aqui, Recomenda-se não ou nem e cuidado. Letra B. Caso essas advertências fossem escritas no imperativo, modo verbal utilizado para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite ou solicitação, o tom de comando seria mais suave ou mais direto, mais decisivo? Justifique sua resposta. Seria mais direto, decisivo, pois a ideia de ordem, de obrigatoriedade ficaria mais clara, não deixando margem para o leitor pensar que se trata de uma simples sugestão ou recomendação. Questão 3. Qual é a função do termo figura 37 nesse texto? É indicar ao leitor que junto ao texto escrito há uma imagem específica que apresenta mais informações, ilustrando e detalhando o conteúdo abordado naquele trecho. Questão 4. Você considera fundamental o uso da imagem no texto 1? Por quê? Na minha opinião, a imagem ajuda na compreensão do texto escrito, mas não é fundamental, pois as explicações dadas no texto verbal já são suficientes para a compreensão do conteúdo em questão. Agora, relembre algumas características da tirinha. Então, aqui nesse quadro azul está explicando quais que são as características desse gênero textual, a tirinha. Você vai fazer a leitura. E logo aqui embaixo, o texto 2 é um exemplo desse gênero textual, de uma tirinha. Então, você tem aqui o homem com um martelo, aí esse homem olha aqui para o computador e de repente começa a destruir o computador com esse martelo. Aí ele vai e pensa, preciso aprender a controlar esses impulsos. Observe que se nessa tirinha aqui a gente tivesse apenas esse balãozinho de pensamento, essa fala aqui que está nesse balãozinho de pensamento, a gente não iria entender nada. A gente não iria conseguir entender
o que esse personagem estava fazendo, qual que é o contexto, qual que é o significado, né? Qual que é a ação que ele estava executando aqui nessa historinha, né? Nessa narrativa. Então, a gente observa que nesse texto aqui, a articulação entre a linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens, é fundamental para a construção do sentido, né? Sem utilizar aqui as duas linguagens, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, a gente não conseguiria estabelecer um sentido para esse texto, não. Então, questão 5. Que função tem as imagens do texto 2? É contextualizar a fala do personagem, demonstrando suas ações. Número 6. As imagens do texto 2 têm o mesmo objetivo que as do texto 1? Explique. Não, pois no texto 1 a imagem é acessório, é um complemento, um detalhe a mais. Já no texto 2, as imagens são parte essencial do texto, tendo a função de construir o sentido do mesmo junto com a parte verbal. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 4. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas, se vocês puderem, para me ajudar. E continuem aqui comigo no canal para acompanhar as próximas correções. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!